Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a todos, em especial ao Dr. Odacir Prigol, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do Paraná. Doutor, muito obrigada pelo prestígio. E, claro, ao nosso expositor de hoje, o professor e doutor Wallace Couto Dias, que irá apresentar o tema de hoje, a influência da religião no direito. O Dr. Wallace é autor do livro A Jornada do Direito, uma viagem por sua história simples. Eu já tenho o meu. E hoje, a gente de última hora decidiu sortear um livro do Dr. Wallace. Nós vamos acompanhar todos que estão nos acompanhando aqui, né? Nós vamos fazer o sorteio entre esses que se inscreveram e ficarem até o final. Gostaria de pedir para que todos fiquem com os microfones no mudo, para não atrapalhar o nosso palestrante. Dúvidas e comentários podem ser feitos aqui pelo chat, que a gente repassa para o professor. Bom, eu vou ler o currículo do Dr. Wallace antes de ele iniciar a palestra. O Dr. Wallace Couto Dias é advogado e professor universitário, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, pós-graduado lato sensu em Direito Eleitoral pela PUC de Minas Gerais, Direito Civil pela Mackenzie, Direito Processual pela USCS, Ciências Políticas pela USCS, Metodologias do Ensino à Distância pela Uniderp, pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo pela EPD, foi docente na Universidade Metodista Anhanguera e Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela honra que nos dá nessa noite. Fique à vontade para fazer sua explanação. Obrigado, boa noite a todos que estão assistindo. Agradeço ao OAB que me fez esse convite aqui para estar fazendo essa exposição. Acho que meu áudio está bom, né? Está saindo o áudio aí? Ah, então tá bom. Cumprimento a todos presentes. Estou vendo o Felipe também, que chegou agora. Felipe, tudo bem? Bom, eu vou começar então fazendo até uma revelação aqui do livro que eu escrevi, porque quando eu escrevi esse livro, A Jornada do Direito, né, que é uma viagem por sua história e seus símbolos, até vou mostrar a capa aqui, ó. Aqui, vou fazer meu jabá aqui, ó. Ele não tinha esse nome a princípio, né? A princípio era para ser um livro que ia ter o seguinte título: O Direito como Mito, ou o Direito como Religião. Então, ele ia ser uma visão do direito completamente diferente da clássica ideia científica positivista que a gente tem sobre o aspecto do direito. Então, eu ia mostrar essas questões. Mas, aí eu comecei colocando muito aspecto histórico e simbólico e falei, bom, acho que fica legal fazer uma abertura, né, mais ampla dessa temática e constituir o livro a partir daí. Então, a partir desses pontos, por que o livro faz essa análise? Existem muitos traços de semelhança com a própria estrutura do direito e a religião. Então, é isso que eu queria mostrar de onde essas coisas vieram. O primeiro exercício que eu faço sempre quando eu estou dando aula é o seguinte: qual que é a deusa do poder judiciário? Né? É a Justícia, né? A Tênis. Né? Qual que é a deusa do poder legislativo? Não tem, né? E do poder executivo? Também não tem. Por que só o judiciário tem isso? Quem usa toga no poder executivo? Ninguém. Acho que ninguém falou com o prefeito, o governador ou presidente que estivesse togado. Quem usa toga no legislativo? Ninguém. Nem vereador, nem deputado estadual, nem deputado federal. Mas no judiciário usa-se a toga. Então, a gente percebe que o judiciário tem uma certa simbologia muito forte nesse aspecto. Eu não vou entrar no óbvio do crucifixo nos tribunais, porque o crucifixo também está em repartições públicas, como delegacias, hospitais, etc. e tal. E o uso do latim nem se fala, muito mais comum no judiciário do que seria no executivo e no legislativo. Né? Então, por que nós ainda temos essas semelhanças? Então, eu falo para as pessoas, onde ainda se usa toga e se fala latim que não é o direito? É a Igreja Católica.
Lá se fala latim e se usa togas, né? Uma toga especificamente desenhada, derivada do Império Romano também. Então, veja que a simbologia, a religião, esses aspectos que estão no direito são muito fortes, né? Então, eu comecei a me aprofundar nisso. Eu comecei a falar, não, eu vou dar uma olhada, vou adentrar esse aspecto. Então, fui dentro da psicologia, da simbologia, de Jung, fui dentro da própria história, da mitologia, etc. e tal, e a gente foi adentrando cada vez mais esses livros. Então, por exemplo, a própria toga, ela era antigamente usada pelos senadores, tá? Para quem não sabe, senador vem da palavra sênior, senil, né? É aquele que é mais velho. E até hoje é assim, quem é o mais velho? Qual é um dos cargos que você tem que ser mais velho para concorrer? A presidência da República e o Senado, né? Que vem de sênior, são os mais velhos. E dentro do direito romano, quem era candidato usava uma toga branca, que a gente falava que era a toga cândida, né? Que a cândida, ela significava a pureza da cor branca. Até hoje a gente menciona isso, né? A cândida, ela estraga as roupas se você não souber usar. E a toga cândida era a toga branca da pureza do candidato. Daí vem a palavra candidato. Candidato é aquele que veste a toga branca. Mas isso morreu, isso acabou. Não tem mais toga nos senadores, não tem mais toga no cônsul ou no presidente, não existem mais essas togas. Mas por que o judiciário manteve isso? Tá? Então, existe uma ideia muito complicada que é: nós não aceitamos ser julgados por outros homens. Esse é um assunto delicado. O homem, naturalmente, não aceita ser julgado por um outro homem. Mas quem é você para me julgar, né? Você é igual a mim? Você morre, se você não toma banho, você cheira mal. Quer dizer, você é um outro igual a mim. Quem é você para determinar o meu futuro, a minha vida? Ou a do meu filho? Você que nem é pai? Você que nem é mãe? Você que nunca casou e está fazendo um divórcio? Então, o juiz ele é sempre colocado em xeque com essa questão da legitimidade. Imagina um juiz jovem fazendo um divórcio. O juiz nunca teve filho, nunca casou, e está determinando o futuro de uma criança e a divisão, inclusive, de pensão de um casal. O que o juiz precisaria para poder julgar um outro homem? Então, essa é a ideia. Ele precisa se revestir de uma imagem que o torne supra-humano. Talvez uma toga, talvez uma simbologia, algumas questões específicas com relação a isso. Então, por isso que talvez o direito tenha permanecido com essas instituições e toda essa dogmática em cima dos seus símbolos. No caso da toga, ainda hoje, na Austrália, por exemplo, os juízes usam a peruca, aquela peruca branca que se vê em filmes, eles ainda usam, né? O Brasil não foi muito aprofundado em simbologia, né? Mesmo o martelinho, o malhete, que é o nome correto, não pegou muito. Mas, então, como explicar esse impacto dessa simbologia religiosa dentro do direito? A ideia é ajudar você a aceitar a autoridade do juiz. A simbologia é muito poderosa para gerar a ideia de aceitação, né? Então, o direito não abriu mão da Têmis. A Têmis ainda é uma deusa, na verdade, uma titânide, né? Que está lá. No livro eu explico um pouco sobre a história dela e tudo mais, tá? Então, nós temos, por exemplo, no Irã, tá? Um tribunal para cada religião. Então, no tribunal, por exemplo, no Irã, você vai ter que ser julgado de acordo com a sua religião. Então, tem um tribunal para cada religião. Tá? Isso foi desenhado, né, na Revolução de 1979. Quer dizer, eles têm um tribunal muçulmano, um tribunal cristão ortodoxo, né? Mas eles não têm um tribunal para o judaísmo. Tá? Isso gera alguns conflitos, porque... E aí nós vamos falar um pouquinho disso daí. O judaísmo, na verdade, tem uma proximidade com a região da Mesopotâmia, né? Mas isso aí a gente vai falar devidamente na hora certa. Então, até hoje no Irã, você é julgado de acordo com a sua fé. A competência do tribunal é determinada pela sua religiosidade. Ok? Isso não é muito diferente do que os romanos faziam com o ius civilis e o ius gentium, quer dizer, um direito para o estrangeiro e um direito para o cidadão. O que o Irã fez foi separar isso do ponto de vista religioso. Então, tem um direito para quem é cristão e um direito para quem é muçulmano, separado dessa forma. Então,
falar em religião no direito, primeiro, envolve aspecto simbólico e envolve a própria competência de tribunal em alguns países. E ainda aqui no Brasil, hoje se fala em um tribunal eclesiástico, um tribunal de justiça voltado para o aspecto canônico. Porque você pode se divorciar na justiça civil e não na justiça canônica e vice-versa. São questões separadas, tá? Inclusive, muitos tratados internacionais, a Igreja Católica cobrou não ser julgada pela justiça dos estados, uma espécie de autonomia plena, tá? Para atuar dentro dos estados. Isso foi muito discutido, inclusive, na época, né? Como assim? A Santa Sé não pode ser julgada pela justiça de um país? Quer dizer, a justiça de um país julga até estado estrangeiro. Por que a Santa Sé teria essa incolumibilidade, essa intangibilidade da jurisdição? Então, isso nós estamos falando de algo muito passado, estamos falando de um Estado que está aí até hoje, o organismo da Santa Sé e a forma que lida com o próprio direito. Tá? Então, o direito tem esse aspecto muito forte sobre o viés religioso. Toda a semelhança de um julgamento com um culto religioso é muito grande. Veja, todo culto religioso tem um livro sagrado, dogmático, que a gente pode chamar de código, aqui no caso do direito. Tem uma autoridade eclesiástica que vai julgar e interpretar de acordo com esse livro, que no caso aqui seria o juiz. Existem as pessoas que vão ser possibilitadas de levantar hipóteses sobre esse livro, que também faria parte dos que seriam os advogados. E no final tem as próprias súmulas, né? As bulas papais, etc. e tal. Então, a semelhança é muito grande. E no mundo arcaico, toda autoridade religiosa era também autoridade jurídica. Não tinha essa distinção. Então, até o Rousseau chega a dizer que para dar leis aos homens seria necessário que o legislador fosse Deus, né? Fosse um Deus. Então seriam necessários deuses para dar aos homens leis. Por quê? Porque quem é você para mandar em mim? De onde vem a sua legitimidade? Isso era muito fácil quando tinha um rei, né? Eu sou o supremo rei, escolhido por Deus para estar aqui. Mas quando a gente entra numa ideia de república, a coisa vai ficando mais difícil, porque você reconhece na autoridade uma pessoa igual a você. Uma pessoa que não é melhor que você. Ela só está investida de um cargo e ela não tem esse poder todo. Então, isso é uma questão muito grave. De onde vem a força de um ordenamento jurídico? Ela vem, e isso é meio delicado, eu vou usar uma palavra que os teóricos não vão gostar, ela vem da fé no ordenamento jurídico. O Hart dizia que um ordenamento jurídico vale de acordo com a norma de reconhecimento. O que é norma de reconhecimento para o Hart? Quando as pessoas acreditam que aquilo tem que ser aplicado. Isso é um ato de fé. Então, o direito por descrever algo que não acontece, que não é o que acontece, mas que deveria acontecer, a gente já está ingressando em algo muito próximo de uma religião. Que a religião não descreve apenas esse âmbito do que acontece, mas o que deveria acontecer, como deveria ser um verdadeiro cristão, como deveria ser um judeu, como deveria ser um islâmico. Quer dizer, ela vai descrever como deveria ser a conduta da pessoa. E isso é muito parecido com o aspecto jurídico, né? Então, essa semelhança vai ficando cada vez mais clara. Quando a gente observa sobre essas perspectivas, a gente vai vendo que o direito tem muito mais semelhanças com a religião, muito mais do que teria, por exemplo, uma engenharia, né? Não tem nenhum tipo de contato em cima disso. A própria sociologia não tem muito vínculo com a religiosidade nesse sentido. Tá? Então, no começo lá do livro, eu chego a dizer de onde vem essa inquietação humana. Ela vem de uma vontade de pôr ordem no caos. Então, tecnicamente falando, tanto a religião quanto a ciência e a arte, ela vem com a ideia do homem tentar impor uma ordem no caos, tentar compreender o caos. Então, a arte, seja ela literatura, pintura, escultura, ela é para o homem compreender o amor, o ódio, a raiva, o desvario, a loucura. Mas aqueles quadros que são completamente insanos fazem parte do homem tentando compreender o caos que há na sua mente, que é um caos formado pelo direito também, porque é o dever ser contra o ser.
É o homem que reconhece que precisa ir além daquela realidade que ele tem, mas ele não vai, ele não se aceita simplesmente como um animal. Essa que é a verdade do homem. E o direito vem nesse sentido, né? Então, a origem da ciência jurídica, a origem do direito, a origem das artes e a origem da própria filosofia e da religião é uma tentativa de impor ordem no caos. Por exemplo, o ano não tem 365 dias precisos. Isso é porque o homem tem algumas necessidades básicas. Ele quer calcular o ano com a mesma métrica do dia, só que não é bem assim. Como vocês sabem, em outros planetas, o dia e o ano são completamente diferentes. Então, por que a gente coloca o ano contado em dias? Por que a gente não conta o ano em horas? Que aí daria certo. Né? Salvo engano, o ano tem 365 dias, mais um quarto de horas, é um negócio assim. Tanto que tem o bissexto, que é para equilibrar. Então, nós sempre estamos atrasados. A gente sempre está esquecendo. Quando a gente fala, feliz ano novo, não é ano novo. Porque tem mais algumas horas adiante, nesses 365 dias. Mas como é que eu explico para uma criança, por exemplo, eu sou pai de uma menina, filha, um ano tem 365 dias, mais um quarto de dia. Ela vai dizer, pô, mas isso não faz sentido, né? Assim como não faz quando eu explico para ela que existem planetas que o dia demora muito mais do que na Terra. Veja, então, o homem tem essa dificuldade de compreender as coisas. Ele não aceita o caos e o mundo fractal. Não, isso aqui tem que ter ordem, isso tem que ter regra. A gente tem que fazer uma métrica, né? Então, ele começa a impor valores em cima das coisas. E ele começa a impor também nisso regras de conduta, que é o caso do direito. Tá? Só que o homem nunca reconhece que o direito falha, e falha bastante, não importa em que época, em que período. Ele não reconhece, por exemplo, alguns conceitos problemáticos que ele tem. O homem tem limitações para isso, né? Vou usar um exemplo matemático. Se você pega o número 2,1111 e coloca reticência, você tem um infinito, certo? Só que 2,1111 é um infinito maior do que 1,1111. Como assim você tem um infinito maior que o outro? Né? É uma coisa completamente insana para você explicar para o homem. Então, na própria universidade de matemática, você imagina explicar o que é o zero, que é o nada. Como explicar o nada, o zero? E para quem não sabe, eu chego até a comentar isso no livro, o zero não existia no algarismo romano. Se você tentar fazer zero em algarismo romano, você escreve 2. Você teria que fazer 1 menos 1. Então, os árabes levaram os algarismos nesse sentido, né? Até estava conversando, vendo escola para minha filha, né? Até falaram assim, poxa, mas por que estuda esses algarismos romanos? Eles são inúteis, né? Eu até poderia falar dos incisos. Mas eu falei, não, a gente estuda para saber que eles não serviam. Né? Você vai fazer uma multiplicação com o número 4, fica confuso, né? Porque ele é o I, né? O pauzinho mais um Vzinho. Então, quer dizer, é confuso pra caramba. E aí, não, eu multiplico o 1, o 5 ou o 4. Então, essa é uma confusão que o homem tem de lidar com isso. O que é uma dízima? É um infinito. Como explicar o espaço? É infinito. Então, tanto a religião, como a arte, como a ciência, como o direito, tentam falar, não, vamos tentar sentar e colocar a ordem nisso aqui, porque eu não estou conseguindo compreender nada. Então, é uma espécie de ousadia humana de não aceitar aquela frase que os físicos falam, e eu gosto muito, que é o universo não tem obrigação de fazer sentido para a gente. Essa necessidade é nossa. Então, se você começa a estudar as coisas da física, por exemplo, você fica completamente perdido. Quer dizer, o átomo, que átomo em grego significa sem divisão, átomos, né, anormal, não é normal. Tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3, divisão do livro. Átomos é sem divisão, só que já dividiram o átomo. Então, o nome dele é mentiroso na sua essência, né? Átomo que significa indivisível, mas já dividiram. Então, o homem começa a ficar perdido. E aí vem, do que é feito o homem? Aí os gregos falam de fogo, água, ar, e aí cada um tenta explicar uma coisa. Então, toda a humanidade está numa confusão para tentar colocar ordem no caos. E o universo parece que não está realmente a fim de colaborar conosco. Ele está falando, vocês que se virem.
e as regras que mudem. Então, você pega coisas que a gente não consegue fazer dessa forma. Então, o homem tenta encontrar as regras divinas da natureza, ou enfim, e ele não as encontra de forma clara para ele. Elas ficam confusas, cada vez mais confusas. E a ciência é uma tentativa disso. E o direito seria talvez uma ousadia humana de querer regulamentar a própria sociedade que ele criou. Isso é uma ousadia muito grande, porque se você for ver, a gente não conseguiu nem explicar a natureza, não consegue nem explicar a vida, nós vamos como assim regulamentar a vida dos outros? Aí vem a ideia da religião. Para quem não sabe, Hammurabi vem de Hammurabi, e um rabi, um rabino, é uma pessoa sagrada. Hammurabi é uma pessoa sagrada. O código de Manu, na Índia, é um código religioso. Manu era tido como uma autoridade sagrada. Então, o direito estava muito próximo disso. Tinha no Código de Hammurabi mais de 15 linhas falando que ele era o sagrado, o supremo, o soberano, exaltando suas qualidades, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo. Então, por quê? Porque, olha, se você vai regulamentar os homens, é melhor que você não seja um. Porque o que te faz digno de regulamentar a vida de alguém? Se você é um igual a mim. Então, você precisa se elevar. E essa elevação, ela se apresenta em tudo da arquitetura de um tribunal. Eu sempre falo assim, que tribunal que você entra que o juiz fica no térreo? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Que tribunal que você entra que o juiz está lá no térreo? Ele sempre está no andar superior. Quanto mais intocável, mais sagrado é a figura. Certo? Ninguém chega até o céu de elevador. É preciso sofrer para ascender até o céu. Então, quanto mais acessível eu sou, menos ideia de poder eu vou dando. Essa que é a ideia. Então, o juiz se reveste dessa forma. Raramente um tribunal é no próprio térreo. Isso também é real. Você chega num tribunal, tem escada para você subir. E às vezes não precisava ter aquela escada. Mas tem uma escada para você subir, como as igrejas têm costumeiramente muitas escadas para você subir. Stairway to Heaven, né? A escada para você atingir o elevado, né, as alturas. Então, tanto para o catolicismo, Deus está nos céus, para os gregos, eles estavam no Olimpo. A águia era sagrada para os romanos porque ela voava mais alto e ela via tudo de lá de cima. Então, quer dizer, essa simbologia é muito forte, tanto no direito quanto na humanidade. Agora, com relação ao caso, por exemplo, de muitos estados ainda são teocráticos, então, quer dizer, para eles a norma jurídica e a norma religiosa é a mesma coisa, elas são praticamente a mesma coisa. Né? O Irã, por exemplo, é um caso do regime dos ayatolás e tudo mais. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas leituras. Até recentemente eu vi que eles proibiram cristãos de adotarem crianças. Né? Isso foi agora, em 2019. Não é uma coisa que eu estou falando lá do 3, 4 mil antes de Cristo. Né? Então, há de fato uma vontade de se reconectar, essa ideia de religião, né? Que vem de religare, todo mundo fala isso, né? Mas se reconectar ao que deveria ser o ideal. E é isso que o direito faz. O direito quer nos reconectar com o mundo ideal, supostamente aí nunca alcançado, mas a gente precisa se reconectar a ele porque não é mais possível atingir uma pacificidade na humanidade sem esse tipo de situação, tá? No livro eu chego a comentar, portanto, algumas fases do direito. Então, por exemplo, o direito ele começa como se fosse um mito, né? Que então ele vai buscar o inatingível, que é essa parte do Código de Manu, do Código de Hammurabi. Depois o direito se torna uma arte, aí é na Grécia e em Roma, que é a arte do convencimento, da retórica, do falar bem, do se portar bem, do convencer, da dicção, né? Depois o direito vira ciência, lá já chegando em Kelsen, que aí vai ser o direito técnico, muito científico, né? Um direito muito acadêmico, né? A norma hipotética fundamental, norma de reconhecimento, né? Vem Joseph Haas, aí vem Alf Ross, enfim, uma série de autores. E hoje nós vivemos um direito que eu chamo realmente de direito técnico,
que é o direito que está mais preocupado com o peticionamento e a gestão do processo. Então, hoje, quando você vê as vagas jurídicas para contratar advogado, estão preocupados se você sabe mexer em softwares jurídicos, que eu não vou mencionar nomes, não fazer propaganda, se você sabe contar prazos, se você sabe fazer gestão massificada de processos, que é uma das qualidades mais exigidas nas vagas jurídicas, e se você é rápido para fazer petição. Então, nós matamos o direito arte, nós matamos o direito mito e matamos o direito ciência até. Porque hoje, numa universidade de direito, e todo mundo aqui que está ouvindo ou está ou passou por isso, sabe que até no ponto de vista científico o direito tem ficado muito enfraquecido. O objetivo do direito tem se tornado uma mera técnica de peticionamento. Não por menos, o tecnólogo está batendo na nossa porta. Por que o tecnólogo estão tentando fazer um tecnólogo do direito? Porque, ora, se ser advogado é replicar petições, controlar prazos, agendá-los e lançá-los no sistema, nós estamos virando o quê? Tecnólogos. Cadê o direito ciência? Cadê o direito arte? Cadê o direito mito? Esses três que foram superados e suplantados pela atual sistemática do direito técnico, tecnocrata. Então, eu faço um pouco de meia-culpa para nós, juristas e advogados. Ora, nós estamos reclamando que estão tentando criar um tecnólogo para o direito. Mas será que nós já não estamos criando isso? No nosso dia a dia, na nossa forma, na nossa redação de petição simplória, quer dizer, na facilitação excessiva do debate jurídico, será que esse caminho não está se tornando um tiro no pé? Né? Essa excessiva ênfase com o exame da ordem, inclusive. Nada contra o exame de ordem, que eu, inclusive, defendo. Não só porque estou aqui, eu defendo o exame de ordem. Mas a universidade hoje, ela está voltada só para o exame de ordem. Então, por exemplo, na aula de prática da universidade, muitas vezes não se lê uma sentença. Muitas vezes só se faz petição inicial, apelação e agravo. Não se analisa uma sentença, como contrariar, como argumentar contra a sentença. Eu duvido muito que as pessoas que estão nos ouvindo, na sua aula de prática, tentaram fazer uma sentença ou uma interlocutória, ou até mesmo ser o responsável por uma audiência. Geralmente não. Então, geralmente o aluno faz só petições como advogado, nem com o Ministério Público, só sob a perspectiva do advogado. Ora, se a Faculdade de Ciências Jurídicas, ela não é um cursinho preparatório para a OAB, ela é uma ciência jurídica. A intenção dela, a finalidade dela é muito mais profunda que isso. Então, se o tecnólogo nos bate à porta, talvez nós convidamos ele para vir. É isso que a gente precisa começar a repensar, né? Bom, então isso é uma questão que eu levanto, né? O livro até vai nessa crítica, quem vai chegando mais para o final vai vendo, eu mostro até onde o direito chegou, para no final poder concluir, mas aqui a nossa perspectiva é dessa primeira fase do direito enquanto ainda mito, da busca pelo inatingível. Então, por exemplo, o Código de Manu, ele vai ter mais de 200 artigos sobre traição, né? Então você fala, meu Deus, e hoje adultério até crime deixou de ser, né? Então um código falava em 200 artigos. Se você pegar o Código Civil, falar, não, vou estudar onde fala em traição, você vai falhar. Você não vai ter nada ali, você vai encontrar uma coisa mais genérica, um princípio, mas não vai ter falando assim, quando trair vai acontecer isso, ou deveria acontecer isso. Então olha como a sociedade vai mudando sob essa perspectiva. E gregos falavam um pouco em traição, porque era outro tipo de família, né? Quem leu o Velho Testamento sabe que se casava 4 vezes tranquilamente. Como é que ficou monogâmico? E eu vou falar um pouquinho disso daí hoje, espero não me estender, que tem que tomar cuidado, que advogado, quando dá a palavra, não fica quieto mais, né? A gente vê na sustentação, doutor, pode concluir, doutor, pelo amor de Deus, os desembargadores cansados, né? E o advogado não para. Mas vamos lá. Então, o que eu coloco, num primeiro momento,
vamos acompanhar essa história religiosa e como ela impactou no direito, mas também vale sempre fazer essa crítica do que tem se tornado o direito a partir de então, né? Eu acho que há uma simplificação muito grande do direito, inclusive na aula, e acho que o direito precisa ser repensado e retornar umas duas casas. Eu até brinco muito com a minha filha assim, né? É como se fosse um jogo de tabuleiro. Volte duas casas, né? Você não acertou aqui. Eu acho que a gente precisava retornar um pouquinho na raiz do direito, na sua essência. O direito, na verdade, sempre foi uma arte, uma ciência, ou arte, enfim, voltada para esse desenvolvimento humano social, civilizatório. Ele não é simplesmente peticionamento. E se for resumido a isso, nós vamos ter uma série de problemas futuros, né, sobre essa perspectiva. Então, eu vou tentar compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Peraí. Eu quero mostrar um mapa para a gente trabalhando. Agora sim. Se eu gosto muito, quem foi meu aluno sabe que eu trabalho muito esses mapas. Está aparecendo o mapa para vocês aí? O vapor dele já não está pegando. Tá sim, professor. Tá sim. Maravilha. Então, mostrando aqui para vocês, todo mundo fala, né, o Rio Tigre e Eufrates, né? Mas onde fica isso, né? Eu gosto muito de colocar a região. Quem foi meu aluno já viu isso provavelmente nas minhas aulas, mas vamos lá. Fica aqui na divisão, aqui, ó, Iraque e Irã. Né? Então, o Oriente Médio, com os sumérios, babilônios, é a origem praticamente do direito, inclusive, do direito escrito na sua essência, tá? Se a gente for dar zoom, a gente vai chegar até a região específica, que é uma região terrível para você construir. Aqui, ó, Rio Tigre, tá vendo ali, ó? Olha lá. É uma região terrível para você construir. Esses rios, eles enchem, é super problemático fazer construção nessa região, mas aí teve o desenvolvimento da humanidade. Por quê? Porque você precisa conhecer astronomia, precisa conhecer calendários, precisa saber quando vai ter enchente, precisa saber quando vai plantar. O índio brasileiro não tem esse problema. Se o índio brasileiro se embrenhar lá, ele consegue coletar muito na Mata Atlântica, que tem uma biodiversidade incrível. Ele não vai passar fome. Se ele souber o que comer ali, ele vai ter a sua habilidade. Regiões como essa e o Egito são problemáticas. Os problemas geram a evolução. Onde na América do Sul teve mais desenvolvimento civilizatório? Nos Incas, que é terrível plantar nos Andes. Quem não sabe, os Andes é uma cordilheira. E justamente lá eles se desenvolveram mais. O que nos ensina a história? A dificuldade faz o avanço. E, aliás, estamos vivendo essa história agora. Por que a vacina ficou pronta tão rápido? Né? Bom, tem gente que vai dizer que é porque é uma criação Illuminati para matar a humanidade, enfim. Mas porque há um avanço também científico e altos investimentos em cima dela, então há uma resposta mais rápida, tá? Porque a necessidade gerou isso. Se era uma doença só na África, não tinha vacina até hoje, podem ter certeza, porque não tinha investimento, não tinha interesse. Como ela é mundial, a coisa toma outra forma. Então, aqui, por ser um lugar terrível para você plantar e viver, é justamente aqui que nasce a civilização, tá? Então, quem vai nascer nessa região? Abraão. E está bem longe de Israel, né? Olha Israel ali do outro lado. Então, o que acontece? Abraão nasce nesta região. Então, já que nós estamos falando do direito, das influências religiosas do direito, eu não posso dizer que o Código de Hammurabi está tão longe dos judeus. Não se esqueça que Talião está na Bíblia, no Velho Testamento. Porque Abraão, que é um dos grandes, o grande patriarca, ele veio de lá. Ele veio dessa região. Aqui onde está o Irã e o Iraque. Tá? Essa divisa aqui. Essa região, então,
nós vamos ter vários códigos. E Hammurabi já está muito para frente. Hammurabi é 1400, mas você tem códigos aí de 2000, 2500 antes de Cristo. Então, a gente tem códigos dessa região de 4.000 anos, 3.000 anos atrás. Então, tem, por exemplo, Liptistar, tem o código de Ur-Nammu, tem código Urukagina. Então, são vários códigos que tem aí. Inclusive, um dos mais antigos códigos que tem é o chamado Estela dos Abutres. Quem jogar na internet vai ver a foto dessas pedras. São pedras escritas cuneiforme da Mesopotâmia. E essa pedra, ela estava falando sobre um tratado de paz, porque nessa região tinha muito conflito. Aliás, até hoje tem, como todos sabem, xiitas, sunitas, etc. e tal. Então, é um tratado de paz. E o curioso é que o documento jurídico mais antigo da humanidade é um tratado de paz entre povos. Até tem esse nome Estela dos Abutres, porque os abutres voavam as cenas de guerra, onde estavam os cadáveres, estavam os mortos. Então, eles chamaram dessa forma. Então, quem procurar aí vai achar essas pedras, essas codificações em pedra. E a pedra, ela tem uma simbologia. Por que não escrevem o código na madeira? Veja, a gente tem aí os 10 mandamentos foram escritos na pedra e os códigos da Mesopotâmia são escritos na pedra. A pedra dá uma ideia de concretude, de solidez, de que não vai mudar. Era muito mais fácil rasgar um papel do que quebrar todo o código que está numa pedra. O direito, ele nasce exatamente para estabilizar a sociedade dentro daqueles mandamentos. Então, a pedra é a melhor estrutura que tem para isso. O código de Hammurabi, ele é uma pedra de mais de 2 metros de altura. Uma pedra negra de mais de 2 metros de altura, onde está escrito ele. Então, a ideia disso é muito intenso, de que a simbologia da pedra seria a norma jurídica. Ela nasce para ser sólida e concreta, e não ser mudada com grande facilidade. Tá? Então, dessa região aqui, por exemplo, que vem Abraão, ele vai seguir para a terra Canaã, né? Terra sagrada e tal. Então, ele vai buscar essa região mais para cá. Então, não por menos, Israel seria o lugar onde vão se estabelecer depois, né? Eu não tinha esse nome propriamente, e aqui vai ser onde será estabelecido, tá? Como todos sabem, o Egito está lá do lado e todos conhecem a história. Moisés, né? Então, os judeus vão acabar sendo feitos cativos, vão ser feitos prisioneiros no Egito. E aqui tem um aspecto interessante. Os judeus não eram monogâmicos, mas os egípcios tinham regras de monogamia. Então, calcula-se que a influência da monogamia ela teria vindo também do mundo egípcio. E até, todos sabem, o Brasil até hoje proíbe a bigamia. Você não pode ter... Hoje começa-se a registrar alguns cartórios, mas a monogamia é um dos tabus da sociedade ocidental, tá? Então, dentro da influência egípcia, o que a gente teria aqui? Essa questão da monogamia, e os judeus também teriam retirado daqui uma série de regras, inclusive os 10 mandamentos se assemelham muito a algumas regras que já tinham no Egito, antes, tá? Moisés foi criado como egípcio, né? Segundo a história, e a gente sempre menciona, quem é meu aluno já ouviu, Moisés é parecido com Ramsés. Moisés não é nome judeu como Abraham, ele é Moisés, Ramsés, né? Então veja que ele foi criado como egípcio, né? Ora, se eu estou dizendo que Abraão vem da Mesopotâmia, né, onde estavam os mesopotâmios, e que Moisés teve uma grande influência egípcia, como não vincular o judaísmo arcaico com essas duas regiões? Né? Muito, muito difícil que assim faça. Tá? Então, é sempre muito delicado. Confesso que essa live aqui é uma das que me deixa mais preocupado. A gente vai falando sobre religião. Religião é um assunto delicado pra caramba, né? Então, a gente segue a partir daí. Então, de fato, o judaísmo tem bastante influência, né? Por exemplo, na Mesopotâmia,
se falava de uma grande enchente, de um grande dilúvio que teria matado e exterminado a humanidade. Isso é narrado na epopeia de Gilgamesh. E quem quiser ler a epopeia de Gilgamesh, existe o livro, tem traduzido para o português, inclusive de um autor que traduziu direto do sumério, quer dizer, tradução sensacional. E essa versão, ela tem até no livro a versão sumérica, tanto escrita em português e sumério. Você consegue comparar toda aquela escrita cuneiforme lado a lado, né? Então, muito boa essa edição que veio para o Brasil. Professor, acho que da USP. Você não vai achar alguém que fala línguas da Mesopotâmia em qualquer esquina, não vai encontrar, tá? Então, veja a influência que esses traços culturais vão tendo no mundo, né? No mundo jurídico cristão, judaico, tá? Então, fala-se de um dilúvio nessa epopeia, né? Alguns falam Gilgamesh, outros falam Gilgamesh, né? E que a humanidade, na história, é engraçado, porque os deuses estão cansados, porque os homens cresceram muito, ficou muita gente, e faziam muito barulho, e os deuses não conseguiam dormir à noite, porque os homens faziam muito barulho. Tinha muita gente, cresceu mais do que devia. Então eles falaram, vamos exterminar, vamos matar alguns. E aí, os deuses mandam um dilúvio para matar e reduzir a humanidade. E os homens acabam negociando com os deuses para não acabar a humanidade inteira. E os deuses falam, bom, então tudo bem, a gente vai parar de destruir vocês e afogá-los. Só que algumas mulheres não vão ser férteis e algumas pessoas vão morrer muito jovens, sem nenhuma explicação. Essa explicação que davam os mesopotâmios para isso. Então, a humanidade barganhou com os deuses. Então, tudo bem. Então, existem mulheres que não são férteis, e, portanto, aumenta a humanidade. E a coisa vai dessa forma, né? Para não expandir muito a humanidade, acontece isso. Curiosamente, a ciência nos mostra que lugares onde tem muitas pessoas é onde vem as maiores pragas. E eu vou citar um caso recente, o Covid, a peste babilônica. A babilônica não, a peste bubônica, né? Então, note que as grandes doenças que exterminaram a humanidade costumam vir de grandes aglomerações humanas. É como se realmente os deuses castigassem quem se prolifera demais, vamos dizer assim. E essa era a visão que eles tinham à época, né? A maior parte dessas grandes epidemias vieram da China, que é um país muito populoso, tem a política do filho único e por aí vai, tá? Bom, então, vão os judeus falarem do dilúvio. Só que calcula-se que os judeus não falariam sobre dilúvio, porque eles não têm rios que enchem no seu território da mesma forma que um rio Nilo e um Tigre Eufrates. O medo de morrer afogado viria de alguém que vive enchentes. Veja que o inferno dos vikings, ele é gelado, né? Ele é gelado. Então, por quê? Porque o que um viking vai temer? O gelo, ele respeita o frio. Então, quem vai mexer com a ideia de desespero por uma enchente? Vai ser um povo que vive uma enchente. E provavelmente não, essa história vem de Gilgamesh, vem lá da Mesopotâmia. E os judeus também vão contar essa história da enchente que dizima a humanidade, que é a Arca de Noé, né? Inclusive, muitos memes foram feitos com a pandemia e a Arca de Noé, e o pessoal trabalha muito essas reminiscências aí. E do Egito, a gente tem o quê? A gente tem uma nação que também acompanha o rio, né? As principais cidades do Egito, elas estão na tela, inclusive aí. Veja que o Google apagou as menos importantes, só vai aumentar quando der zoom. Todas acompanham o rio Nilo, né? Todas vão acompanhar o rio Nilo, tá? Inclusive vai ter uma cidade aqui chamada Mênfis. E nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Mênfis, né? Até por questão de influência maçônica e tudo mais, eles vão colocar Mênfis. Tem uma cidade no Egito chamada Tebas, e tem uma cidade Tebas na Grécia. Então o Egito foi inspiração para muitas pessoas, para muitos povos. Só que eles não tinham o direito escrito. O egípcio tinha um direito mais parecido com o que é o inglês. Ele é um pouco mais costumeiro.
contrariando a Mesopotâmia, que fazia códigos escritos. Tá? Então, essa é uma grande diferença entre os dois. E o direito egípcio também era altamente religioso. Agora, por que que... Deixa eu interromper um momento. Acho que voltou aqui a minha tela, né? Por que que, então, o direito tem a balancinha? Também quem foi meu aluno já viu isso. A balancinha veio do Egito, não veio da Grécia. No Egito Antigo, e veio da religião. No Egito Antigo, quando você morria, o teu coração era pesado numa balança. E tinha que pesar menos que uma pena. E as pessoas até hoje dizem, meu coração está pesado. Nossa, estou com o coração pesado. Quem disse que a maldade pesa o coração? Os egípcios. Quanto mais maldades você fazia em sua vida, mais pesava o teu coração. Os egípcios não eram como o cristianismo. Ele não falava assim, se você se arrepender bem no último momento, você está salvo. Né? Isso é o cristianismo. Cristo, quando estava sendo crucificado, falou, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Tinha ao lado dele um criminoso arrependido e ali houve o perdão. Mas o egípcio não era assim. O egípcio era, quanto mais maldade você faz, mais o seu coração pesa. Cuidado! Não tem lipoaspiração para o seu coração ficar mais levinho. Ele vai chegar pesado e você vai ser devorado. Então, a balança é o Apocalipse. Toda civilização tem um Apocalipse. E o que é o Apocalipse senão julgamento final? É a última instância da humanidade. É a nossa última instância jurídica. Todo Apocalipse é o julgamento final. Seja ele o Ragnarok, seja ele o Apocalipse, seja ele o seu coração sendo pesado numa balança. Você vai ser julgado por aquilo que você fez. Então, até o catolicismo diz, né? De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, como separar religião de julgamento? E como separar julgamento de religião? Se para julgar outro homem, você deveria ser divino e não outro homem. Se vocês percebem bem, eu falo isso na minha sala de aula com os meus alunos, história do direito, eu falava, você pega toda a história de Cristo, ele é muito mais advogado que juiz. Atire a primeira pedra, não é uma sentença. Então, Cristo o tempo todo não estava julgando, ele estava defendendo e perdoando, né? Ali, crucificado ao lado de um criminoso, ele vai lá e dá o seu salvamento final. Então, o cristianismo acredita no salvamento. O mundo egípcio não é tão simples. Você conquista. Os gregos também acreditam nisso. A imortalidade, ela é conquistada a longo prazo, tanto no mundo grego quanto no mundo egípcio. Não é assim, me converti, então agora a coisa resolve. Não é tão simples para eles. Para eles é uma questão mais profunda. Então o coração ficava pesado e vinha a balança para pesar tudo que você fez na sua vida. A balança era utilizada para comércio, sempre foi. Mas com os egípcios vem a ideia de julgamento, de justiça. E até hoje ela está na mão da Têmis, né? A ideia de julgamento não era muito vinculada à balança, tá? Você não pega isso muito em outros povos. Então, se você procurar aí Ma'at, com 2 As, né? Ma'at, e colocar balança, você vai encontrar alguma imagem egípcia desse coração sendo pesado. Até vou ver se eu encontro aqui, eu coloco aqui para todos nós. Para que a gente possa ver. Eu vou fazer aqui Olha aí. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Então você tem aqui, ó, coração sendo pesado, tá? Por Ma'at. Se o seu coração fosse muito pesado, você era devorado. Tá? Então esse é o símbolo da balança como justiça. Tá? Vou interromper para a gente voltar aqui. Então, muita gente fala, mas isso aí é egípcio, por que vai chegar no grego? Bom, não se pode esquecer que quem vai dominar o egípcio é Alexandre Magno.
né? Alexandros, ele é grego, na verdade, né? Ele é macedônio, mas ele vai da cultura helênica se expandir. E o mais engraçado de Alexandre Magno é que ele vai dominar o Egito, ele vai dominar o que é Israel, ele vai dominar a Mesopotâmia, ele vai dominar um pedacinho da Índia, do cantinho da Índia. Ou seja, Alexandre Magno teve contato com o Código de Manu, com o Código de Hammurabi, com os códigos egípcios, com a cultura judaica, além da grega, claro, que estava mais próxima dele. Então, sobre o Império de Alexandre Magno, a gente tinha toda a história do direito ali na mão. Do Código de Manu indiano até o Egito, os judeus e os mesopotâmios. E os gregos, que teve grandes legisladores. Drácon, lei draconiana, uma lei muito forte, muito severa, porque vem de Drácon, que era um legislador grego super firme na medida. Bom, então, do mundo egípcio e do mundo mesopotâmico, nós vamos ter essa influência no mundo no judeu, né, dos hebreus também, né? E os gregos vão copiar a balancinha de Maates para colocar na mão da Tênis. Como eu falei, a Grécia teve uma grande influência também do Egito, tanto que Tebas tem nas duas, né? Os gregos chamavam de escritas sagradas, as escritas dos egípcios, né? Bom, então, o que acontece a partir daí? A Grécia, ela vai beber dessas fontes todas, Mesopotâmia, etc., e ela também vai criar os seus códigos, tá? Então, Solon, que é um grande legislador, Drácon também, que é um grande legislador, só que ele é extremamente agressivo, né? Por isso que lei draconiana vem daí. A Grécia, ela começa a trazer a retórica, a oratória, os tribunais. E também na Grécia começa o direito a se humanizar, ele começa a perder um pouquinho do divino, especialmente quando a Grécia já está mais tardia. Então, a Grécia, ela guarda muito da cultura antiga, porque Hermes é baseado no deus Thoth. Então, quer dizer, vai ter muita influência em cima disso. Se eu for discorrer aqui, a gente vai a muito distante. Então, é importante ser mais expresso, né? E aí, a partir daí, vem a Têmis, ou Justícia, mas a Têmis, que é uma titânide, é uma das únicas que foi perdoada por Zeus, porque ela não era uma deusa, ela é antes de Zeus. A Têmis é mais antiga que Zeus. E ela foi perdoada porque ela era a justiça. Mas Atlas carregou o mundo nas costas, foi punido. Prometeu foi acorrentado. Tem até um mito, Prometeu acorrentado. Então todos os titãs foram punidos, mas a Têmis, que era chamada de Justícia pelos romanos, ela foi perdoada porque ela simbolizava isso, né? Justiça não é vingança, e os gregos sabiam disso, porque eles tinham Nêmesis, é a deusa da vingança, Nêmesis, e Justícia era a deusa da justiça. Então os gregos sabiam que justiça não é vingança, porque eles tinham um deus separado para cada um. Os gregos sabiam que nem toda guerra é justa, porque a guerra sábia ficava com Atena, e a guerra sanguinolenta ficava com Ares, Marte, né? Então, os gregos já analisavam o que é. O pessoal fala, nossa, mas isso é religioso? Isso é mitologia? Isso é precisamente a ideia do direito internacional do Justum Bellum. Justum, já falou até justícia, né? A guerra justa. Então, nem toda guerra é justa para o direito internacional. E também não era para os gregos. A Justum Bellum é a guerra de Atena. E a guerra simplesmente sanguinolenta não é a guerra dela, é o deus da guerra, Marte. Que, aliás, o planeta vermelho, né, tem esse nome porque é sanguinolento e ele é o deus da sanguinolência e tudo mais, né? Então, os gregos tinham isso. E da Grécia vem, que eu sempre menciono também, acaba ficando um pouco redundante para quem foi meu aluno e está assistindo, mas as peças mais importantes, né, que essa que até conversamos aí no começo, as peças gregas sobre justiça. Então, os gregos, eles faziam do teatro, e esse teatro de theos, como teologia, de Deus sagrado, o teatro para o grego era sagrado. Os gregos tinham um teatro que cabia quase que a cidade inteira lá dentro.
Nós não temos isso nos nossos padrões hoje. Porque mesmo um estádio, não cabe 1% de uma São Paulo dentro de um estádio grande que nós temos aqui. Para o grego, o teatro era sagrado. Porque pelo teatro, nós encarnávamos aquilo que nós não éramos. É como se fosse um ato de recebimento da personagem. E nessas peças, os gregos discutiam a justiça. Como cito as mais importantes, a Antígona, né, e Oresteia. Então, Orestes, por exemplo, que é esse trecho que você está falando, ele vai ser julgado. Enfim, tem toda uma história de Orestes, eu não posso contar, né? Vai ficar muito longo, mas ele vai ser julgado e o último voto vai ser o de Minerva, que é a Atena. E a Atena diz que vai absolvê-lo, que é o voto de Minerva. E o indúbio pro réu. Olha, a deusa da sabedoria disse que, na dúvida, você tem que absolver. Então, isso é fundamental para nós do direito. Essa ideia do indúbio pro réu e do voto de Minerva, quer dizer, buscar sempre a absolução como se fosse a base. Se não tiver provas suficientes para a condenação, ou se a questão for dúbia, e os deuses se separaram naquela votação. Para quem não sabe, os deuses sempre se separam na Ilíada, na Odisseia. Os deuses gregos nunca concordam plenamente, né? Eu cito no livro também a própria Odisseia. Né? Odisseus ele acaba sendo punido por desagradar, mais especificamente, Poseidon. Então, aí ele acaba ficando... Eu cito até um caso, eu comparo uma passagem com o Código Civil, porque ele acaba numa ilha com uma deusa maravilhosa, linda, imortal, que fala, olha, se você morar comigo, eu te faço imortal. E ele fala, não... E ele tem um trecho muito bonito para quem leu a Odisseia, né, em versos. Ele fala, ainda que você fosse muito mais do que você é, eu quero voltar para a minha casa, eu quero voltar para a minha família e para a minha esposa. É claro que isso agradaria muito Hera, que é a deusa da família, né? E ela não se conforma? Como assim? Eu sou maravilhosa, perfeita, eu vou te fazer imortal e você não aceita isso? E até hoje o Código Civil nos diz que ninguém é obrigado a aceitar coisa melhor. Ainda que melhor. Veja, é que nós podemos contar isso como uma história ou com um código. Então, a forma de aprendizado científico, mitológico, ele não é tão diferente. A mitologia é uma forma de aprendizado, inclusive da norma jurídica. E é por isso que o teatro era tão importante para educar o cidadão grego, inclusive no direito. Não por menos hoje as crianças são educadas com fábulas. As crianças são educadas com histórias, ou Monteiro Lobato, La Fontaine, quer dizer, elas são educadas com histórias. É muito difícil você educar uma criança falando, você não pode fazer isso. Por quê, pai? Porque o Código Penal não deixa. Não vai ter adesão. Minha filha, o que é o Código Penal? É uma lei que foi feita pelo legislador, filha. Quem é o legislador? São os nossos deputados, o Tiririca, enfim, esses que estão eleitos. E ela vai dizer, quem deu o direito deles mandarem nós? E se eu estivesse na Mesopotâmia, eu diria, porque eles são sagrados. Só que eu não posso mais responder isso, que hoje o Estado é laico. Eu digo, porque votamos. E provavelmente ela diria, então por que só quem votou não fica sujeito? Você não quis? Por que você tem que aguentar a lei de quem você não escolheu? Então, essas críticas que uma criança faz, elas não são inúteis, não são bobas. Elas nos mostram o irrevelável que os homens não veem. Não se esqueçam do mito de que quando o rei disse que tinha uma fantasia invisível, foi a criança que disse, mas esse rei está nu. Não, filha, o rei está com uma roupa invisível. Né? Esse conto é muito interessante. As crianças revelam coisas que a gente desaprendeu a notar, instruídos pela sociedade e, em parte, também pelo direito. Então, dentro dessas construções, histórias que os gregos narravam tudo, Antígona é a melhor forma, eu posso dizer assim, de tudo que eu experimentei em 5 anos assim, de aula em História do Direito, Antígona é a melhor forma de compreender o ius naturalis e o ius positivo.
Porque se você pega a peça de Antígona, ela quer enterrar Édipo. E isso não é permitido, porque ele fez um casamento incestuoso. Então, não vai enterrar. Imagina, você vai enterrar um homem que matou seu pai e casou com sua mãe? Nas minhas terras, o rei falou, Creonte, não, de maneira nenhuma. Vai amaldiçoar minha terra. E ela diz, essa é sua lei, porque a lei divina me permite enterrar os meus familiares. E se eu for violar uma lei divina ou humana, eu vou violar a sua lei. Eu vou enterrar o meu irmão. Então, Antígona era exatamente como os gregos faziam a discussão do direito natural e do direito divino. Eu vou projetar na tela dos senhores senhores e senhoritas, vamos lá. Aqui. Veja, ela tenta enterrar o seu irmão e ela é impedida. Então, ela fica completamente entristecida por isso. Existem várias obras que mostram isso. Né? Várias demonstrações dela triste por isso. E ela falou ao rei que ela pouco se importava para a lei do rei. E aí vem essa questão que eu falo. O direito, ele demanda um pouco de fé. Se não há fé no ordenamento, o direito não precisa ser exatamente o que acontece na realidade. Nunca precisou. Direito é um sonho, mas para ter sonho tem que ter sonhador. E isso é um ato de fé. Quando uma sociedade perde a fé no seu direito, o direito sofre uma revolução. Isso, para quem quer uma explicação mais científica, é chamado norma de reconhecimento na teoria de Hart, ou norma hipotética fundamental na teoria de Hans Kelsen. O que é uma fé? Mostra para mim fé. Você consegue medir sua fé, pesar sua fé? Não dá. Como é que eu te mostro que o sistema jurídico tem validade? É a dificuldade que tiveram os grandes cientistas da época. O direito depende de um certo ato de fé. Então você diz assim, eu sei que não é assim, mas eu acredito que deveria ser assim. Eu defendo essa ideologia. Então isso é muito importante. Nesse momento, todo o ordenamento jurídico está amparado nessa ideia de crença. Né? O próprio Alf Ross diz isso, que de tanto falar que o juiz vai aplicar o código, ele aplica. O Alf Ross diz isso. E o Alf Ross diz, como assim? De tanto falar que o juiz aplicar o código, ele aplica. O Alf Ross diz, existem previsões autoconfirmativas. Se eu chegar na televisão e falar que vai faltar arroz amanhã, o que acontece? Falta. Todo mundo vai comprar. Eu previ? Não necessariamente, mas de tanto eu falar que ia faltar, o que aconteceu? As pessoas fizeram faltar arroz e o preço disparar. Inclusive é por isso que muitas autoridades não podem entrar no mercado de ações, porque imagina, um presidente da República, o governador, tem informações maravilhosas para entrar no mercado de ações. Se ele for assinar um decreto ou uma medida provisória amanhã que vai favorecer um setor da economia, no dia anterior ele vai comprar milhares de ações, ele assina e no outro dia ele vende com a valorização de tudo isso. Então, de tanto falar que algo acontece, pode ser que algo aconteça. E essa é a tese do Alf Ross. Então, de tanto falar que o juiz vai aplicar o código, ele vai aplicar. Né? É isso que ele diz. Há uma pressão social para isso. Agora, dizer que algo vai acontecer é um ato de fé. Porque o futuro ninguém sabe. Do futuro a gente só tem fé. Não há nada mais a esperar do futuro que não um ato de fé. E o direito não é um regulamento do futuro? Veja que o direito não julga o passado, a lei não retroagirá, em regra não retroagirá. Então, há uma semelhança muito grande sobre essa perspectiva e isso eu tento tratar no livro. Claro que no livro eu vou falar um pouco mais desses códigos e tudo mais. No livro a gente tem uma liberdade maior para discorrer sobre isso. Bom, quem é, então, a partir dos gregos? Os romanos. E a minha raiva com a estrutura básica de ensino da história do direito é começar nos romanos, né?
Porque, veja, naquela peça de Antígona, que Antígona falava que ia enterrar seu irmão porque a lei divina é mais importante que a humana, Creonte dizia, mas se você começar a discutir a lei divina, a ordem da cidade não vai acabar nunca, não vai ter estabilidade. Ora, não é essa a crítica do positivismo com o justnaturalismo? Então, isso daí já estava na peça há muito tempo atrás. Se você pegar a República de Platão, o primeiro capítulo é uma discussão sobre justiça. E Trasímaco dizia que justiça é a vontade do mais forte, ou seja, a vontade do Estado. E aí Sócrates dizia, não, justiça é um valor. E Trasímaco dizia, não, justiça é a vontade do mais forte, é o que o mais forte manda. Então, toda a Grécia já tinha discutido o positivismo e o justnaturalismo muito antes que o Kelsen sonhava em existir. Kelsen vai aparecer com a sua teoria em 1930. Nós estamos falando antes de Cristo. Algo que já está há 3.000 anos atrás. Então, infelizmente, o direito, hoje, ele inicia apenas e tão somente na Roma. Enquanto tinha regra processual até no Código de Manu. O Código de Manu é engraçado porque ele diz que o juiz não pode julgar as pessoas com uma roupa muito chique, para não humilhá-las. Totalmente diferente de hoje, que você é obrigado a ter terno e toga. O Código de Manu dizia isso, que os reis não usem muita soberba em suas indumentárias para não humilhar aqueles que estão sob seu julgamento. Né? Então, meu Deus, olha essa regra, né? Que coisa interessantíssima do passado, de 3.000 anos atrás, a gente esquece disso e a gente fala só na universidade sobre romano. Só sobre romano. Nada contra os romanos, adoro os romanos. Mas não podemos começar só neles. Olha, deletar Hammurabi, deletar as peças gregas e a influência egípcia na simbologia é praticamente se esquecer. Os romanos nunca foram um povo de criar muitas coisas. Os romanos copiavam muitas coisas, né? Bom, a Roma teve um momento que seguia os deuses gregos, todo mundo sabe, né? Que trocaram-se os nomes, né? Afrodite, Vênus, né? E por aí vai. Até, segundo um grande colega meu, que é professor de grego, ele diz que Júpiter vem de Zeus Pater, pai Zeus, Júpiter, Zeus Pater. Então, a pronúncia deve estar ruim aí, se ele estiver ouvindo, ele vai me matar, porque ele é grego, ele é ateniense, então ele sabe melhor que eu. Né? Inclusive, eu faço agradecimento, porque ele me ensinou muito, né? Está até lá no meu livro. Então, os romanos vão copiar muita coisa dos gregos. Então, Roma vai ser... Teve 3 religiões em Roma, principalmente. Tá? A dos gregos, que eles copiaram e trocaram o nome. O cristianismo, que eles pegaram dos judeus, porque Cristo provavelmente era judeu, e o mitraísmo, que era do Oriente Médio. Para quem não sabe, o mitraísmo, a religião mitra quase suplantou o cristianismo na Roma Antiga. Por pouco, Roma não aderiu à religião mitra e não ao cristianismo. Tá? Porque a religião que estava disputando para derrubar o politeísmo romano era a Mitra, que vinha do Oriente Médio, e o cristianismo. Porque Mitra tinha grande adesão dos soldados romanos. A maior parte dos exércitos romanos eram do mitraísmo, que é o Sol Invictus. Inclusive chegou... Bom, aí a discussão vai longe, porque os cristãos começaram a copiar os mitraicos os cristãos, e começou a haver uma espécie de proximidade entre ambas as religiões. Mas aí é questão de... Aí tem que tomar cuidado para não virar só religioso e fugir do aspecto jurídico da aula, da palestra. Então, os gregos passaram para os romanos essa religião, e os romanos vão ter várias fases. O direito romano ele era jurisprudencial, ele não era escrito. No começo ele não era escrito, né? Você pega o Digesto Justiniano, estou até com ele aqui, né? Você pega o Digesto Justiniano, ele é uma série de compilações de julgamentos. Então, ele vem... o que cada autoridade proferia à época, o piano, etc. e tal, né?
Quando você pega o digesto, ele até fala assim, foi-me perguntado se deveria ser condenado o escravo que fugir. Então era um caso concreto, que era narrado em muitos desses casos. Os romanos mandaram, acho que 11 juristas para a Grécia. Meu Deus, como que escondem isso na história do direito, né? As leis das 12 tábuas, que é onde começa 99% das pessoas que vão falar de história do direito, elas foram criadas por 11 romanos que foram enviados para a Grécia para aprender direito lá. Parecido com o que o Brasil fazia. Nossos juristas eram formados em Portugal, em Coimbra, sobretudo. Os romanos falaram, olha, os gregos são bons em legislação, Drácon, Solon, quer dizer, vamos mandar aí uma equipe lá para dar uma olhadinha como que faz um código. E mandaram. E aí eles acabaram mandando 11 desses estudiosos, né? Eu até coloco aqui no meu livro, que foi eu tenho ele aqui, ó, um trecho, ó. Os escritores gregos não mencionam a chegada dos romanos a Atenas, mas os escritores romanos falam do regresso de uma comissão dos decênviros, trazendo consigo um jurista grego de nome Hermógenes de Éfeso, provavelmente o redator das 12 tábuas. Então, começar falando direito romano pulando o grego é um absurdo. Porque se a própria lei das 12 tábuas foi feita por um grego, que foi trazido de lá, como é que ele não implicou nisso a sua visão de mundo? Como é que Abraão, que veio da Mesopotâmia, não implicou nisso sua visão de mundo? Como é que Moisés, que veio do Egito, não implicou nisso sua visão de mundo? Então, quando você vai escavando o passado, você vai indo cada vez mais para um aspecto obscuro, porque as coisas vão se conectando. Bom, Roma não tem que se falar, porque Roma é a capital do mundo. E ela vai dominar o quê? O Egito, Israel, que hoje é Israel, a Grécia, Portugal, Espanha, até mesmo a Inglaterra, né? Há resquícios no inglês do latim. O in, né? The books in the box, quer dizer, o in é do latim, né? In vino veritas, né? No vinho está a verdade. Quer dizer, eles vão... Bom, todos sabem que Londres vem do latim Londrinum. Quem deu o nome da cidade de Londres é os romanos. Paris, vem de Paris, né? Que era um elemento da mitologia que vai aparecer até na Troia, na Guerra de Troia. Enfim... Aí vão vir todos os nomes das cidades. Então, os romanos vão praticamente povoar isso. E assim como os gregos dominaram o Oriente Médio, os romanos também dominaram o Oriente Médio. E aí que começa a ter a influência do mitraísmo, que é uma religião, a religião mitraica é do Oriente Médio, ali também da Mesopotâmia, tá? Junto com o zoroatrismo e tudo mais. Bom, os romanos vão, como todos sabem, fazer o julgamento mais importante do mundo ocidental, junto com o julgamento de Sócrates, o julgamento de Cristo. São os julgamentos que mais impactaram o mundo ocidental, não tem a menor dúvida. Sócrates, condenado a beber cicuta na Grécia, por ter corrompido a juventude, supostamente. A partir daí, Platão cria a academia, né? As pessoas não sabem, mas Platão criou a academia. Por que o Platão criou a academia de Platão? Onde ele vai dar aula até para o Alexandre Magno. Porque o professor dele morreu fazendo filosofia na rua. E o Platão falou assim, olha, sabe o que eu acho? Eu acho que nem todo mundo nasceu para ser filósofo. Tá aí esse bando de insano louco que matou o meu professor. Quer saber? Lugar de filosofar é a portas fechadas, para que ninguém nos acuse e nos mate. Por isso que Platão funda a academia, que é supostamente uma das primeiras universidades do mundo. Então, se a gente olha toda essa raiz, essas influências que vão se constituindo, a gente vê que Roma, mais uma vez, vai dominar esses povos todos e beber na fonte deles, assim como foram fazendo os anteriores. Bom, os árabes, né? Vamos falar um pouquinho do julgamento de Cristo, que acho que é interessante, estava falando disso. O julgamento de Cristo é curiosíssimo, porque tem um trecho que Pôncio Pilatos,
E aí você percebe que naquela época não tinha divisão de poderes, porque Pôncio Pilatos era governador e ele que julgou Cristo. Muita gente não entende isso, não se pergunta isso, né? Pô, mas Pôncio Pilatos era o governador da província, por que ele julgou Cristo? Porque no direito romano não era assim muito clara essa divisão, especialmente no direito romano tardio. O próprio imperador, volta e meia, julgava, então não era legislativo, executivo, judiciário. Mas o próprio Pôncio Pilatos diz: eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. E aí vou açoitá-lo. Sempre cito isso em aula para os meus alunos. Como é que você diz que não vê a culpa no homem e manda açoitá-lo? Uma mesma frase. Quer dizer, olha que julgamento, até para o direito romano, o julgamento de Cristo estava incorreto. Para quem não sabe, um advogado entrou em Israel. Acho que alguém abriu o microfone aí. Para quem não sabe, um advogado entrou no Supremo Tribunal de Israel para questionar a sentença de Cristo e reformar. Isso agora, no século 20 e 21. Né? Claro que a causa não vai ser julgada. Imagina você procurar o Supremo Tribunal de Israel para reavaliar o julgamento de Cristo. Né? Você vê um advogado que fez isso, pode dar o Google, vocês vão achar a notícia aí. Né? Foi em 2000 e pouco aí. Bom, então Cristo foi julgado, obviamente, a ser crucificado. Os romanos usavam muito essa crucificação, tinham feito com Espartacus, etc. e tal. Cristo é levado até o Calvário. Calvário vem de calvo, careca, porque é um morro careca. Né? Morro Calvário, é um morro que é calvo. Como ele não tem plantação e não tem árvore, eles chamavam de Calvário, que é um morro careca, entre aspas aí. Lá era onde eles colocavam, obviamente todos conhecem a história, não posso adentrar com profundidade, que a gente não tem tempo para isso. Cristo foi crucificado com outras duas pessoas, inclusive um deles era criminoso, né? Então isso era uma prática muito comum que os romanos faziam à época. Né? Cristo foi condenado por um tribunal do júri. O que vocês querem que eu faça com ele? E Sócrates também. Sócrates, está aqui, ele corrompeu a juventude. O que vocês votam? Que ele beba cicuta, né? Que ele morra. Então, os dois foram condenados num tribunal do júri. Não é uma instituição nova, não é uma instituição recém-criada, né? E é uma instituição polêmica. Né? Tem elogios e críticas a isso, sem dúvida alguma. Mas esse é o julgamento mais importante de Roma, porque a partir daí o cristianismo começa a expandir e Roma começa, no final, a se ver obrigada a virar cristã. E ela há de virar cristã, como todos sabem. Né? Bom, aí vem as invasões bárbaras, para a gente poder concluir, antes que me matem aqui do tempo que eu estou tomando aqui, tem muita coisa para falar, mas vamos lá. Então vem as invasões bárbaras, suevos, enfim, visigodos, ostrogodos e tudo mais, né? Os saxões na Inglaterra e tal. Grande parte da diferença de rosto que você tem dos europeus vem das diferentes tribos bárbaras, tá? Essas tribos bárbaras vão dominar Roma. Por quê? Roma já estava decrépita, né? Os costumes estavam desfeitos e tudo mais. É até engraçado, porque todo o povo fala de uma degeneração. Né? Os hebreus falam que nós saímos do paraíso quando comemos a maçã e conhecemos o mal. Né? Mas os gregos também falavam disso. A teogonia falava da degeneração do homem. Ele falava que a primeira geração era de ouro, a segunda era de prata, a terceira é de bronze. E o ouro tem uma imagem muito forte na mitologia, porque os gregos, quem achava o ouro sagrado? Maias, incas, astecas, egípcios, gregos, todos achavam o ouro sagrado, porque o ouro é um metal que não corrompe. Né? Se você fizer uma aliança de prata, não dou muito tempo com a sudorese, ela está preta, está sem cor, mas o ouro fica. Por isso que a aliança tem que ser de ouro. Ninguém quer casar com bronze, que vai ficar totalmente acabado, que nem aquelas moedinhas de 5 centavos que enegrecem com o tempo. Então, o ouro é um metal muito difícil de você dele perder a sua cor. A prata, fica um tempinho sem mexer nela e você vai ver que ela perde a cor. Tanto que quando se escava lá e tira alguma coisa de ouro do Egito Antigo, tá maravilhoso, é só dar uma sopradinha. Mas se for de bronze, já tá só o pó e não sobra mais nada. Então, o ouro representa a geração que era pura. Isso é escrito na Teogonia.
Tel, Deus. Gonia é o nascimento, né? Tanto que o que é uma agonia? É que não nasce. Não sai. Você quer parir, não pare. Então gera uma agonia. Um nascimento que não vai para frente. Que é a agonia maior do que um filho que não nasce, está em trabalho de parto e não nasce, é uma agonia terrível. Então, a teogonia é o nascimento dos deuses. E lá fala que a geração era de ouro, que era incorruptível. E aí vem uma segunda geração de prata, que se corrompe com uma certa facilidade. E aí vem a de bronze, que essa se corrompe muito facilmente. Então, a ideia de que a humanidade caminha-se para a degeneração, ela é geral. Então, afoga todo mundo com o dilúvio, em Gilgamesh, ou Arca de Noé. Essa é uma ideia muito forte de que a humanidade vem se perdendo com o transcorrer dos séculos, né? Mas isso acho que toda geração reclama que a próxima vem pior e tudo mais, né? Não sei se isso também é uma percepção, enfim, né, pessoal projetada nisso. Para que eu acelere e não tome muito tempo de todo mundo aqui. Claro que os romanos, os bárbaros, eles se apaixonaram pelo direito romano. Então, os bárbaros copiaram o direito romano o tempo todo, mas adaptaram para a sua realidade. Tá? Então, vai ter o Código de Alarico, vai ter o Código Visigodo, o Código Ostrogodo, eles vão adaptando esses códigos para isso. Por exemplo, é nessa época que eles falam que o rei vai ser sucedido pelo seu filho homem. Então, eles começam a estabelecer essas regras que vai virar as regras da monarquia depois. O mundo virou da seguinte forma: na Europa, era o direito romano bárbaro adaptado. No Oriente Médio, começou a ter a religião muçulmana. Então, era o direito teocrático dos califados. Estamos chegando na Idade Média, que era do Império Romano. E o mundo bizantino, que é este aqui do Digesto Justinianus, que é o Código de Justiniano, permaneceu com o direito romano tradicional. Quando esse digesto do Justiniano, ele começa dele reclamando que estão estragando o direito romano, que o direito romano era perfeito e o povo está estragando ele, com essas jurisprudências aí novas. Então ele critica esses reinos bárbaros que estão mudando o direito romano. Ele queria manter a raiz. Então, no Império Bizantino, permanece o direito romano mais tradicional. Na Europa, o direito romano adaptado, mistura de bárbaro com direito romano. E, estou falando de Idade Média, e no mundo muçulmano, o direito romano quase não conseguiu gerar efeito. Ele é quase todo voltado dentro da teocracia e da Sharia, né? Que é o julgamento religioso. Até hoje é assim, como eu mencionei, o Irã, que é o regime dos ayatolás, tem um tribunal para cada religiosidade. Então, cristão ortodoxo e tudo mais, tá? Até coloco uma curiosidade no meu livro, porque o primeiro país a virar cristão é a Armênia. Então, tecnicamente, a ortodoxia nasceu antes da Igreja Apostólica, sobre esse aspecto. Porque a Igreja Armênia é tida como ortodoxa, uma dos vertentes da ortodoxia. Tá? Tem a Igreja Etíope, enfim. Há uma visão equivocada da religiosidade. Por exemplo, se você fala em África, todo mundo fala, é muçulmana. A Etiópia é cristã. A Etiópia tinha um rei cristão. Né? E esse rei cristão dizia que era descendente de Salomão. Então, era completamente cristã sobre esse aspecto. Então, tem que tomar muito cuidado com essas regiões. E a Armênia, que está no Oriente Médio, ela é cristã. E o pessoal pensa que o Oriente Médio vai ser necessariamente muçulmano. Tá? Bom, por que isso gera confusão? Os cristãos, eles colocam como patriarca Abraão. Os judeus, Abraão. E os muçulmanos, Abraão. E aí vem o problema. Quem é mais, tanto que a gente chama de religiões abraâmicas? Todas colocam ele como patriarca. Agora, se ele é o mesmo patriarca, por que, afinal de contas, estamos nos matando? Esse é o grande debate. Todos dizem que são descendentes daqui. Ah, mas eu sou mais descendente que ele. Ah, vocês virtuaram o que ele faria. Eu coloco até uma citação de uma estudiosa do judaísmo, que ela diz, será que Abraão era judeu? Dá para dizer que ele era judeu?
Por exemplo, dá para dizer que um índio é brasileiro antes da chegada dos portugueses? Será que dá para dizer que ele é brasileiro se o índio do Amazonas não tem nada a ver com o Guarani e tem o tamoio, os goitacazes? Quer dizer, são conceitos problemáticos. Para quem não sabe, até hoje discute-se na Ásia se Confúcio era chinês ou coreano. Porque parece que ele nasceu numa região que na época era da China, mas hoje virou Coreia. Então o coreano fala, é nosso. A China fala, não, mas na época vocês não existiam. E aí vem aquela confusão do que é o quê. Então você acha que se você chegasse a Abraão naquela época e perguntasse o que ele era, ele não ia ter uma resposta tão determinante do que ele é. Né? Se você chegasse, por exemplo, talvez para um brasileiro antes da independência do Brasil, ele diria, eu sou português, do Reino de Portugal, sei lá. É muito difícil esse corte a se realizar, né? O próprio italiano é uma criação nova. A Itália se unificou em 1870. Antes disso era genovês, calabrês, veneziano, da Toscana, né? E eles não se viam como italiano. Né? Alguns italianos mais velhos, eu sempre cito isso, você fala, você é italiano? Ele fala, eu sou siciliano. Ele fala região. Ele não fala simplesmente, sou italiano, porque o mais velho, ele guarda a raiz do seu regionalismo. A Itália, como país unificado, é mais jovem que o Brasil. E é aí que as pessoas piram nessa ideia. Porque a Itália foi se unificar em 1870 e o Brasil já era independente integralmente como país em 1822. Nós não éramos sub-reinos que se juntaram, nós viramos uma tacada só em 1822. E a Itália não, naquela época. Tanto é que o Dom Pedro II vai casar com uma italiana do reino da Sicília, acho que da Sicília ou de Napolitana, não lembro, mas de uma região da Itália, não era uma rainha italiana. Eles não falavam isso à época, né? Era napolitano, do reino das duas Sicílias, enfim, depois agora me foge a memória. Muitos assuntos aqui para tratar. Bom, o que acontece então para a gente chegar no Brasil? Que aí eu vou acabar essa história, para que ninguém me mate aqui. Bom, todos sabem que vai sair de Portugal as ordenações filipinas, manuelinas e afonsinas, que elas são nada... As Filipinas não, as Filipinas vêm do reino da Espanha, que vai dominar Portugal por um tempo. Essas 3 ordenações vão vir para o Brasil com as navegações. E detalhe, as ordenações vão vingar no Brasil até 1916. Você vai ter ela até começo do século XX. Tá? Alguns trechos dela ainda seriam aplicáveis. Ordenações medievais mesmo. Então, Portugal instala no Brasil o regime das ordenações do reino, a gente segue a partir daí com esses regulamentos até a nossa independência, que aí vem em 1822, a Constituição vem em 1824, todos sabem que Dom Pedro fechou em 1823 a Constituinte, ele não gostou da Constituição que estava fazendo, ele fechou e fez a dele. E aí a gente chega até o Brasil. Então a questão que fica é a seguinte: todas essas religiões e essas culturas foram influenciando na chegada até aqui, até mesmo a cultura árabe. Porque os árabes vão dominar o sul de Portugal pelo Estreito de Gibraltar. E o direito está cheio de palavra do árabe. E eu vou citar um exemplo. Alvará. Alvará. É uma palavra árabe. Várias palavras são árabes. Até faço uma lista no livro: almofada, alfaiate. Geralmente quando começa com alface, zero. Tarifa é uma palavra árabe que entrou por meio da invasão dos mouros. Tarifa, que a gente usa muito no direito tributário. Né? Tarifa, taxa, enfim, é uma lista muito grande. Eu fiquei surpreso quando eu estudei isso, tanto que eu fiz questão de pegar um dicionário etimológico e coloquei no livro. Então, vou citar aqui alguns casos, rapidamente, da influência árabe, palavras que a gente tem, além de álgebra, né? Álgebra, e zero, porque foram eles que inventaram o zero. Você vai ter açoite, que é uma forma de punição, açougue, açúcar, alambique, alameda, alarte, alcaparra, alcunha muito usado no penal, alecrim, alface, alfaiate, alfândega, alfazema, algazarra, alicerce, almanaque,
alquimia, argola, armazém, arroz, azar, azeite, azeitona, azul, azulejo, berinjela, cânfora, enxaqueca, fulano, o fulano e o cicrano, né? Garrafa, girafa, jarra, laranja, masmorra, mesquinho, tarifa e várias outras palavras que vêm do árabe, não foram do latim. Então, o que vem do árabe no direito para os portugueses? A escravidão. A escravidão tinha acabado em Roma, quando ela virou cristã. Por que a escravidão volta? A escravidão volta porque os árabes faziam escravos dos que não eram muçulmanos, especialmente na África. E aí eles vendiam esses negros onde hoje é Portugal e sul da Espanha. Os portugueses e os espanhóis começaram a se acostumar a comprar negros africanos dos árabes. O próximo passo era dizer que negro podia ser escravizado. E aí, os portugueses e espanhóis não pediam mais para os árabes. Eles iam até Angola, Moçambique, enfim, e pegavam os seus próprios negros de lá para virarem seus escravos. Quem trouxe toda a regulamentação da escravidão para o direito português e espanhol foram os árabes, que tinham também estudado muito os gregos, né? Para quem não sabe, na Idade Média, quem salvou muito da filosofia grega foram os árabes, porque os europeus começaram a ver aquilo como coisa do demônio, né? Pois bem, então, essa cultura árabe vai entrar também nas ordenações do direito romano vulgar, né? Português é o latim vulgar, e o direito romano o direito português é o direito romano vulgar à época, com influências dos árabes, muito grande a influência dos árabes. Se você ouvir, por exemplo, um fado português, ele lembra muito um canto árabe, tá? O fado, ele é muito sofrido, né? Ou a música flamenca, né, do espanhol, com as castanholas, ela lembra muito a música árabe, você vai perceber isso, a mesma cadência, uma coisa muito semelhante. Bom, é claro que o europeu vai negar, porque o europeu sempre nega que copiou alguém, como os romanos faziam. Como resultado, esse é o direito brasileiro. E aqui nos chega todo o passado judeu, egípcio, mesopotâmico, né, indiano, grego, romano, bárbaro, medieval, árabe, e aí no Brasil se forma uma nova cultura que se mistura também com os imigrantes, especialmente os europeus, os africanos e também os índios, que todos sabem que eram polígamos, né? Até o nosso aqui, o Ramalhão, né? Ele tinha mais de uma filha, o cacique com ele. Aqui de Santo André, o João Ramalho tinha várias, acho que 3 ou 4 esposas, né? Os portugueses achavam um absurdo, né? Quando vieram os jesuítas para cá, eles ficaram assim, mas meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Um costume do índio que ficou para nós, tomar banho 2 vezes por dia. Todo mundo fala esse. O índio, ele não gosta de bater no filho para educar. Os jesuítas deixaram cartas reclamando que quando eles batiam nos índiozinhos, os pais ficavam bravos. E o brasileiro até hoje é assim. Né? O japonês, se o menino apanhar do professor, ele chega em casa, pai, eu apanhei do professor. Ele fala, porque você fez coisa errada. O brasileiro não. Meu filho, ninguém põe a mão. Eu posso bater, os outros não. E esse é um costume indígena, porque na Europa se batia muito na educação. Os professores, que eram muitos deles padres, jesuítas, andavam com uma varinha na mão e errou, tome, né? Isso era comum, né, em Portugal. Aqui, os índios não deixavam e os jesuítas reclamando. Meu Deus, como é que eu vou educar esses índios se eu não posso bater? Eles estavam meio revoltados com isso, né? Com essa educação que não podia ser na base da varada. E até hoje nós temos isso. Essa proteção à criança que é muito forte. Coisas que acontecem no Japão aqui seriam completamente ilícitas. Então é isso. Vejam como a religião influenciou a história e a cultura do Brasil em tudo isso. Agora é muita coisa, são mais de 4.000 anos. Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha no livro aí, fazendo meu jabá, porque lá eu consigo escrever com mais calma. Obrigado, pessoal, pela participação e se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição aí. Um abraço.
Professor Wallace, muito obrigada pela participação. Nossa, a gente poderia ficar te ouvindo aqui a noite inteira, porque a aula foi, assim, sensacional. Eu tive um problema técnico aqui, acabei caindo, perdi um pedacinho. Eu estou vendo que o doutor Felipe, o vice-presidente da comissão, está na sala. Felipe, eu queria pedir teu auxílio, porque a gente vai fazer o sorteio do livro. Vamos sortear entre os que estão aqui presentes na sala, que ficaram com a gente até o final. E eu gostaria de agradecer também a presença do Dr. Luiz Ribeiro, que é o presidente da subseção daqui de São Bernardo. Muito obrigada, doutor, pelo apoio de sempre. Se o senhor quiser dar umas palavrinhas, está convidado. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor Wallace, doutor Felipe. Boa noite. Eu entrei um pouco atrasado, porque eu estava numa reunião aqui com o presidente Caio e os demais presidentes, mas estava acompanhando quietinho, não quis interromper, não. Só agradecer ao doutor Wallace pela brilhante explanação e agradecer aos presentes e parabenizar a doutora Milena, a doutora Felipe e toda a equipe aí pelo trabalho. Tenho nada a falar, só agradecer a todos. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz. Doutor Felipe, se você puder me auxiliar para a gente fazer o sorteio do livro. O livro vai ser autografado, viu? E vai ficar disponível lá na UAB. Eu vou pedir para quem for o sorteado para passar os dados, que assim que o professor disponibilizar o livro autografado, a gente entra em contato. Vou só fazer um adendo aqui, que a HP, que acho que está como HP aqui, ele me ajudou aqui, ó. Tereza Cristina era napolitana, só para constar. Eu estava em dúvida se ela era da Sicília ou de Nápoles, ela era napolitana, tá? Só para confirmar, porque eu não estava lembrando disso aqui. Obrigado, eu não sei o nome, mas eu agradeço aqui a ajuda no nosso chat aqui. Obrigado. Presidente, eu acho que tem alguns nomes aí que estão incompletos. Só se puderem deixar os nomes aí no chat, ajuda na questão do sorteio. Tem um que está como So e um como A. Deixa eu ver se consegue alterar, acho que é só entrar e alterar, facilita. Ou se quiser colocar no chat, né? Às vezes a gente registra. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colher os nomes aqui do chat e eu vou lançar lá naquele sorteador. Amanhã, se você quiser, presidente, a gente faz uma live rapidinha no Instagram e passa com todo mundo, pode ser? Pode ser. Fica mais uma atividade ao vivo aí com alguns takes do professor, para deixar curioso para a próxima. Já deixa o convite aqui já. Amanhã a gente se reúne para fazer o sorteio, então? Show, show. Eu tive um problema técnico, eu estou acessando pelo celular o computador aqui. O senhor ficou tão preocupado com